Em nosso capítulo 8 do treinamento, nós tratamos sobre as técnicas de análise de risco. E na norma, o item 10.2 fala sobre as medidas de controle. O que são essas medidas de controle? São as intervenções nas instalações elétricas que, quando são feitas, elas devem já prever as suas medidas para controle de risco, tanto da atividade quanto os riscos adicionais, como quando o eletricista precisar fazer um trabalho em altura ou dentro de um espaço confinado. Essas medidas de controle, elas devem fazer parte, elas devem estar integradas dentro das iniciativas das empresas, no âmbito da preservação da saúde e da segurança do trabalho. Mas nós estamos falando de segurança do trabalho, de prevenção, de qualidade. Nós devemos prevenir o quê? Nós temos que prevenir o risco. E o que é o risco? É aquilo que tem possibilidade de ser nocivo para a nossa saúde ou para a nossa segurança. Tem a possibilidade de causar alguma perda ou dano, que pode ser utilizado também uma palavra como sinônimo de perigo, de atenção para uma determinada situação. É claro que nós não podemos esquecer que a saúde do trabalhador, ela vai muito além dos riscos do seu ambiente do trabalho. Ela tem a ver com as suas condições gerais de vida, com o seu salário, com a sua moradia, alimentação, lazer. E é sempre bom lembrar também, quando o colaborador ele está satisfeito com o trabalho, ele se sente feliz, ele é importante, ele sente que faz parte da equipe, o trabalho ele não se torna um fardo, muito pelo contrário, ele faz bem à saúde mental e física do colaborador. Um pouco acima, nós definimos os riscos, mas quais são eles e em que forma eles se apresentam? Os riscos podem ser substâncias químicas, podem ser agentes físicos ou mecânicos, agentes biológicos, pode ser uma inadequação ergonômica do ambiente de trabalho, que está em desobediência NR17, e também as organizações autoritárias, que impedem a participação dos seus colaboradores ou ainda discriminam os mesmos no seu local de trabalho, em função do gênero ou da raça, ou até da opção sexual. Segundo os autores De Sico e Fantasini, de 94, as empresas que são mais eficientes, que são mais bem sucedidas na questão de saúde e segurança do trabalho, são aquelas que conseguem unir tanto os departamentos técnicos quanto as equipes de análise de revisão rápida, tornando todo esse processo muito mais eficiente. Os mesmos autores ainda sugerem 7 passos para melhorar a implantação e a aplicação da segurança do trabalho. O primeiro passo é a formação de um comitê de revisão, ou seja, uma equipe que conheça do assunto. Segundo passo, um planejamento prévio das atividades e os pontos que serão aplicados, de forma técnica. Terceiro ponto, a reunião organizacional, para discutir os procedimentos, programar as próximas reuniões, definir as metas e as tarefas que devem ser cumpridas. O quarto passo, fazer a revisão dos processos, onde os integrantes que foram definidos no primeiro item vão repassar as tarefas para confirmar que tudo está de acordo até aqui. O quinto passo chama-se reunião de formulação de questão, mas ele não deve ser aplicado somente depois de todos esses passos, dos 4 primeiros. Ele pode ser aplicado desde o começo, porque a equipe, assim que formada, ela começa a se questionar, ela começa a formular as questões sobre tudo que eles estão fazendo, se está correto, o que pode ser mudado, o que pode ser melhorado, até que o serviço ou o equipamento esteja na planta do cliente. E essas respostas, quando elas são analisadas em grupo, pela equipe técnica que foi formada, elas tendem a ganhar muito mais força. E o sétimo passo, o relatório de revisão dos riscos dos processos, que serve para documentar os riscos que foram identificados,
como também registrar as ações recomendadas para diminuir esses riscos e controlá-los. O principal e maior risco de origem elétrica é o choque, e ele pode ocorrer tanto na baixa tensão, quanto na média tensão e na alta tensão. E ele pode ter tanto consequências diretas, como as queimaduras, como inconsciência, e também pode ter consequências indiretas. Se o colaborador estiver exercitando um trabalho na altura, ele pode sofrer uma queda se ele não tiver com os devidos EPIs. É importante lembrar que a linha estando desligada ou seccionada, ela não garante, ela não elimina o risco de choque elétrico. Por isso, todas as etapas de desenergização devem ser seguidas à risca antes do trabalho ser feito na linha. E para reforçar a questão da saúde e segurança no trabalho, nós temos a norma regulamentadora 9, que determina a implementação obrigatória nas empresas do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, ou seja, o PPRA. Ele é um instrumento que garante a eliminação dos riscos ambientais no local de trabalho. O PPRA, ele visa preservar a saúde e a integridade dos trabalhadores, através do que? Da antecipação, ou seja, do reconhecimento e da avaliação e, como consequência, o controle da ocorrência dos riscos existentes e aqueles que ainda podem ser que aconteçam. O PPRA ele vai cobrir todo esse tipo de risco. Como cada área de serviço tem a sua norma regulamentadora, cada tipo de serviço também tem os seus riscos subjetivos. Cada tipo de trabalho tem um tipo de risco. E como nós conseguimos reconhecer isso? Através de uma análise prévia do meu ambiente de trabalho, através da análise preliminar de risco. Todo e qualquer tipo de trabalho, seja ele no campo, seja ele em fábrica, seja ele dentro do escritório, seja ele ao ar livre, ele gera riscos. E todos esses riscos diferem entre si, porque são específicos da sua função. E como nós conseguimos analisar e trabalhar para diminuir, para extinguir esses riscos? Através da análise preliminar de risco. Ela deve ser feita antes de começar o trabalho, para conhecer e sistematizar todo o processo, para extinguir os riscos existentes e aqueles que ainda podem acontecer. Muito obrigado e até o próximo capítulo.